Muito bom dia, muito bom dia! Bom dia com gratidão e alegria! Sabadão, 8 de agosto, Espelho Mágico no ar. O seu programa de moda, beleza, bem-estar. É, gente, e hoje, como sempre, né? Porque eu sou suspeita para falar, mas um tema imperdível. Amanhã é o Dia dos Pais. Aliás, todos os dias são os dias dos pais. Pais com amor, pais com afeto, pais com zelo, né? Antigamente era só pai provedor, agora não. Agora nós temos várias essências e títulos aí para os nossos queridos papais. E quem vai conversar com a gente hoje é o psicólogo infantil Frederico Veloso. Ele que é psicólogo infantil, já está aqui nos nossos estúdios, porque nós vamos fazer um programa muito alegre, muito pra cima. Então, chame seu pai para a sala agora, o seu irmão. Eu quero a presença masculina no programa de hoje, minha gente. Mas primeiro, o look do dia. Vamos a ele? Espelho mágico nesse look maravilhoso lá da Maria Ribeiro BH. Você quer aí um vestido bonito? A gente está funcionando. Entre aí no perfil da Maria Ribeiro BH e fique por dentro. Um beijo para minha personal stylist, que é a Ana Vitória, né, gente? É ela que me veste, tá bom? Vamos começar esse programa maravilhoso? Bom dia, Fred! Como vai você? Bom dia, tudo bem? Prazer te receber aqui, viu? Uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Todo nosso. Desejo feliz Dia dos Pais. Amanhã é um dia importante para todos eles. E é uma satisfação poder aqui falar um pouco dessa relação pais e filhos e bater um papo com você. É uma satisfação enorme. A satisfação é toda nossa, viu? Nós te agradecemos muito. Você que veio para os nossos estúdios. Tá se sentindo seguro, Fred? Seguro, tranquilo. Todo mundo aqui muito cuidando para os riscos de contágio. Estou me sentindo bastante seguro, um distanciamento social, mas uma proximidade com o nosso telespectador. Muito obrigada. Gente, então, todo mundo, Patrícia, que assunto interessante. Nós anunciamos, né? O Felipe Salgado, nosso produtor, colocou nas redes sociais aí o tema e uma avalanche de perguntas, todo mundo mandando. Eu achei tão interessante que as mulheres perguntando para os maridos, mas muitos maridos também mandaram, sabe, no direct, falando da relação pai e filho. Antes de começar a entrevistar o Fred, eu quero falar o seguinte: o Frederico Veloso, ele é psicólogo infantil, mas ele é papai também. Ele tem um trio ternura, não é isso, Fred? Também tem uma satisfação muito grande, além de trabalhar com famílias do Brasil inteiro, auxiliando na paternidade saudável, em relação a crianças que precisam deste apoio. A felicidade de ser pai de 3 crianças e a experiência disso a cada dia realmente é enriquecedor, é uma experiência muito boa para a gente. 3 filhos únicos. 3 filhos, o Renato, a Lara, a Liz. Aproveito para mandar um beijo para cada um deles e dizer que com eles a gente é melhor. Melhor ser humano, um melhor pai, um melhor marido e também um melhor profissional. Então não tem essa de falar, é porque é psicólogo, mas não é pai, não sabe como é que é a lida, tá falando a teoria, mas a prática é outra. Não, o Frederico, ele vivencia exatamente todas essas emoções, as doçuras e as delicadezas também em ser pai, não é isso, Fred? Exatamente, a responsabilidade de ser pai, e a gente leva para o consultório, Paty, aquilo que a espiritualidade da gente traz, mas também a experiência de cada dia e também a evidência científica daquilo que a ciência mostra que é importante em relação ao comportamento dos pais, à rotina dos pais, para promover um desenvolvimento saudável, uma família saudável. Então, quando a gente consegue conciliar dentro do consultório ou dentro de casa, experiência que, afinal de contas, são 3. Então, experiência, evidência científica e empatia, a vontade de fazer direito, aí a gente faz um pouco melhor. Fazer um pouco melhor, é isso que a pandemia tem nos ensinado. Ou melhor, tentado ensinar, né? Exatamente. Agora eu quero falar com você, Fred. Eu abri o programa com uma pergunta que é do Miguel, do bairro Castelo. Miguel ligadinho nas nossas redes sociais. E ele falou: Patrícia, antigamente o pai era só provedor. Muita evolução de antigamente para cá? O que você acha disso, Frederico? É interessante a gente perceber que nos últimos 50 anos, a mulher indo para o mercado de trabalho
de certa maneira, os pais tiveram a oportunidade de, dentro de casa, dividirem os cuidados com os filhos. E no momento agora da pandemia, sendo convidados a trabalhar pelo isolamento social em home office, a gente tem mais oportunidades de estar próximo dos filhos. É claro que isso requer de nós uma habilidade muito grande, uma responsabilidade enorme, são fatores estressores, mas ainda assim há uma oportunidade para que a gente possa ter uma proximidade, estreitar essa relação, olhar nos olhos, brincar com os nossos filhos, corrigi-los de maneira adequada e ter momentos de afeto, de brincadeira. É muito mais do que falar das coisas que se acontecem, falar do que acontece de dentro da gente através de conversas significativas. Então, nós temos visto que mesmo num cenário de pandemia e estresse, ainda assim há a oportunidade de estreitar esse laço pai e filho. Olha, você tocou num assunto assim, estreitamento da relação pai e filho. Você ainda acha que vivemos numa sociedade machista que fala, homem não pode chorar, homem não pode demonstrar muito afeto? Ah, como assim? Sua mulher sai para trabalhar e você tá dentro de casa? O homem ainda sofre muito esse tipo de preconceito, Fred? Eu trabalho numa linha de terapia no nosso consultório, que a gente procura dar apoio a pai e mãe para que, promovendo de um lado apoio e de outro treinamentos, eles possam desenvolver o dia a dia e daí uma saúde maior para os filhos. E a gente acaba vendo que o homem, ele tem ainda assim uma dificuldade de expor a sua limitação, de querer aprender um pouco mais, e quando essa dificuldade está relacionada ao papel de ser pai, é um pouco mais difícil. Eu confesso que quando é um homem falando para um homem, e isso é o relato deles, não é a minha experiência, eles falam que é mais fácil de se bater um papo. Então, infelizmente, ainda assim, a gente está numa sociedade que o homem tem essa dificuldade de ainda abrir o seu coração, de demonstrar um pouco de afeto ou de falar das suas dificuldades. E quando começa ali, né, a formação de uma nova família? A gente percebe quando a mãe está grávida, a mulher está grávida, e aí já tem ali, né, o futuro papai, que acompanha. Só que a mulher tem um diferencial, porque ela está com o bebê desenvolvendo no seu ventre, então ela sente ali todo o afeto, ela está sentindo o coração, ela está sentindo as mexidas, as batidas, os chutes, né, do bebê, do feto. E muitos pais relatam que realmente viram pais quando o bebê nasce. Você percebe isso no seu consultório? É isso mesmo? Além, Paty, de perceber essa experiência, é importante dizer que o cérebro humano, ele é programado para dedicar cuidado aos pequenos. Não é à toa que a gente gosta de bichinhos de algumas espécies. O nosso cérebro, ele é programado a cuidar do pequeno. Quando nasce um filho, então nasce um pai. Concordo com você que a experiência natural da mulher que traz o filho no ventre, que amamenta e que lhe dedica os primeiros cuidados, já faz com que se amadureça essa coisa da maternidade. Mas ainda assim o pai, no seu protagonismo, de proteger essa esposa que agora cuida da sua criança e de proteger o seu filho. Então o pai é sim aquele que precisa de trocar fralda, de dar banho, de dar a papinha, de pôr para brincar, ninar e acordar no meio da noite. Colocar para rotar, tem que né? Colocar, que às vezes a mãe está lá amamenta e o pai coloca para rotar, né? E é importante dizer que esses laços nos primeiros anos de vida, eles vão formar na arquitetura do cérebro experiências e conexões, um desenvolvimento da arquitetura cerebral que levará marcas ao longo de toda a vida. A gente acaba vendo que ao longo da vida o distanciamento dos pais ele é grande e a marca com a mãe fica um pouco mais forte. A memória afetiva. E talvez surja daí, desses primeiros momentos, a possibilidade da gente estreitar laços que duram para a vida toda. Ah, você está falando muita coisa interessante. Eu vou falar uma coisa ainda sobre essa questão de como o papel do pai é visto pela sociedade. Nós recebemos aqui um depoimento, né, do papai, o Tiago Vasconcelos, ele que é engenheiro, e é o papai tanto, né, ele tem uma criança e tem também a Anjinha. E ele fala da questão do luto, a Anjinha Elisa. Ele fala da questão do luto, sabe? Porque toda vez que morre uma criança ou que o pai fica enlutado, as atenções só vão para a mãe, né? A gente esquece muitas vezes dos pais. Vamos assisti-lo?
Bom dia, Patrícia. Bom dia, espectadores da TV Horizonte. Eu sou o Thiago Vasconcelos, 38 anos, casado, pai do Miguel, de 5 anos, e eu também sou um pai de anjo. Eu sou o pai da Elisa, que nasceu e se tornou um anjo em abril do ano passado. A Elisa recebeu o diagnóstico de síndrome de Edwards, que é uma condição genética rara, caracterizada pela trissomia do cromossomo 18. Então, ao invés de um par de cromossomos 18, ela tinha 3. Quando nós recebemos o diagnóstico da Elisa, nos foi dito pelo médico que a Elisa não sobreviveria, porque essas crianças não sobrevivem. E ali começou o nosso primeiro luto, porque naquele momento a gente começou a viver a perda de um filho que a gente tinha idealizado, a gente tinha sonhado, e esse filho não viria mais daquela forma que a gente sonhava. Fomos amparados por uma organização chamada Síndrome do Amor, que presta assistência a famílias com diagnósticos raros, já há 16 anos, e essa turma mostrou pra gente que a realidade é um pouco diferente. Ela é sim muito grave, mas existe amor no meio disso tudo. A Síndrome do Amor trouxe pra gente um mundo de pessoas que já tinham passado por essa mesma experiência, e isso é muito importante dentro desses grupos de apoio, e a gente viu que a gente não estava sozinho. Na 34ª semana, a Elisa veio a óbito. Nesse momento, nós fomos acolhidos pelo grupo Coxa de Retalhos, aqui de Belo Horizonte, que é um grupo que presta assistência a famílias que passam por quadros de perdas neonatais e gestacionais. Mas uma coisa que eu percebi é que o luto masculino, ele é muitas vezes silenciado e até anulado, não por uma questão de maldade, não por uma questão de intenção, mas porque a sociedade não é preparada para falar sobre o luto masculino. Então, muitas vezes, em função de não saber como se portar, esse assunto acaba sendo abafado. E ele precisa de ter voz, ele precisa de ser ouvido, precisa ser discutido, principalmente. Então, nesse momento da perda neonatal e gestacional, de uma maneira natural, as atenções acabam se voltando para a mãe, mas os pais precisam de atenção, sim. Os pais precisam de cuidado, sim, até porque eles são pilares, o pai é um dos pilares de uma família que tem que estar bem para que essa família se sustente e passe de uma maneira menos dolorosa por esse processo. O papel desses grupos de apoio, seja na questão do luto, seja na questão de diagnóstico de doenças, ele é muito importante, porque ali a gente começa a entender que a gente não está sozinho, a gente recebe a atenção e o compartilhamento de experiências de pessoas que viveram a mesma situação que a gente. Excelente depoimento do papai Thiago Vasconcelos, ele que é o pai do Miguel e também da Anjinha Elisa. Frederico, essa anulação do luto masculino pode gerar sérias consequências, não é? É importante dizer que a perda de um filho realmente é uma situação de uma dor quase irremediável. Muitas vezes precisamos de apoio, e também é interessante entender que o coração do homem ele é de carne, tão quanto da mulher. Então essa falta de cuidado com o enlutamento paterno é algo que pode trazer várias consequências, porque esse pai não cuidado, a gente precisa lembrar que a vida segue, ele precisará voltar ao trabalho, tem uma outra criança ali, como é o caso do Thiago, que também vai precisar do seu amor, do seu cuidado, da sua alegria de viver ao longo de toda a vida. Então o suporte não só no momento da morte, mas ao longo do tempo, porque a vida continua. Então, assim, de um lado abraçá-lo, mas de outro também prepará-lo para a vida é muito importante. Então, penso eu que é importante o apoio, é importante também o cuidado, mas é importante seguir em frente. Tá, nós vamos parar um pouquinho, gente, esse programa tá ótimo, não tá? Tô adorando, tô escutando aqui o Frederico, Poxa vida, que bacana, viu? Fiquem com a gente, vou chamar o intervalo, mas antes ele falou em cuidado, zelo, né? Tudo isso você encontra no nosso parceiro, Sonoritar. Como anda a sua saúde auditiva? Tá com dificuldade para ouvir? Essa semana eu estive lá na Sonoritar, tá uma maravilha, atendimento de primeira. Um beijo pro Felipe, pra Tati Guedes, que tá esperando você ligar agora. Liga agora mesmo, 99872-1006. 99872-1006. Daqui a pouquinho eu volto e conto com você.